Glória a Deus, maravilha, que bom poder estar com vocês, né, na noite deste dia, para juntos nós adorarmos o nome do eterno Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, é hoje uma live assim um pouco mais curta, né? Após a live eu tenho aqui um compromisso para atender. Nós não vamos nos estender muito, mas certamente Deus vai estar falando conosco nesta noite de uma maneira muito especial. Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês sobre um tema muito interessante. Será uma reflexão um pouco rápida, não irei me esticar na palavra de reflexão. Eu quero falar sobre o Deus que falou com o peixe. O Deus que falou com o peixe. Pastor, Deus fala com o peixe? Nós vamos aprender nessa noite, dentro da Bíblia, que Deus não somente falou com o peixe. Deus fala com a natureza, Deus fala com os animais, Deus fala com o tempo. Então o tema é, Deus falou, o dia que Deus falou com o peixe. Você quer saber o dia que Deus falou com o peixe? E que Deus falou com a natureza? E que Deus falou com os animais? Então fica comigo até o final, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu quero deixar um verso aqui no livro do profeta Jonas, capítulo 2, o verso de número 10 diz assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Queridos irmãos, sabemos que Deus tinha um plano, um propósito na vida do profeta Jonas. Só que Jonas, ele vai fugir do propósito de Deus. E no capítulo 1 de Jonas, no verso 1, a Bíblia Sagrada nos diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então Deus falou com Jonas também, através da sua palavra. E Deus disse, Jonas, eu quero que você vá até Nínive, pregue a minha palavra, porque eu tenho um propósito a realizar na vida daquele povo. Só que a Bíblia fala que Jonas vai fugir da presença do Senhor. Jonas vai comprar passagem, vai entrar dentro de um barco, vai se esconder dentro do porão e vai dormir um sono tranquilo. Só que não era isso que Deus tinha para o profeta Jonas. E a Bíblia fala que Deus vai criar uma situação, Deus cria situações para tirar o profeta do descanso. Por quê? Quando ele estava dormindo, a Bíblia fala que Deus permitiu um vento, uma tempestade muito forte. O que era isso? Era Deus criando uma situação para tirar o profeta do sono, do descanso, do repouso. Às vezes em nossas vidas, as tempestades vêm e a gente não entende. Por que a tempestade? Porque é Deus criando situações para nos tirar do conforto. Todos que gostam de estar no conforto nunca vai chegar ao propósito que Deus tem para a vida dele. Só que é interessante que a Bíblia fala que Deus falou com o peixe, que é o tema da nossa reflexão. E Deus deu ordem ao peixe, dizendo, peixe, você vai engolir Jonas e depois você vai vomitar Jonas na terra. E o peixe atendeu a voz do Senhor. Que coisa linda, a gente vê um Deus poderoso falando com o peixe. Então, quando Deus bradou lá de cima, Deus deu ordem dizendo ao peixe, peixe, engula o profeta, mas depois você vomita ele, porque das entranhas do peixe, Jonas clamou ao Senhor, e Deus ouviu a oração de Jonas, e o peixe vomitou Jonas na terra. Mas tudo era permissão divina. Foi Deus quem permitiu. Foi Deus quem falou com o peixe. O peixe ouviu a voz de Deus, por quê? Porque quando Deus quer, até o peixe ouve. Quando Deus quer, peixe tem ouvido e ouve a voz do seu Criador. Por quê? Porque foi Deus quem fez os peixes. Foi Deus quem criou todas as coisas. Então Deus falou com o peixe e o peixe ouviu. Mas não para por aí. Lendo a Bíblia,
no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, eu vejo Deus falando com os ossos, e os ossos ouvindo a palavra do Senhor. Deus tinha um propósito de restauração no meio do vale. Deus precisava falar com alguém. Quem é que Deus vai falar? Deus vai falar com os ossos. Então Deus fala ao profeta primeiro: olha, Ezequiel, profetiza a minha palavra e diz: assim diz o Senhor, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então os ossos ouviram a palavra do Senhor e houve uma restauração dentro do vale. Mas o interessante é, os ossos ouviram a voz do Senhor. Sabe por quê, queridos irmãos? Um osso não tem ouvido, mas quando Deus quer, o crânio ouve, o fêmur ouve, o martelo ouve, todos os ossos do corpo humano ouve. Quando Deus quer, até ossos ouve a voz do Senhor. Por quê? Porque quando Deus fala, o peixe ouve. Quando Deus fala, os ossos secos ouvem. Mas não para por aí. Também na Bíblia tem um dia que o leão ouviu a voz de Deus, porque em Daniel 6 diz que Daniel não se dobrou ao decreto do rei. E o que fizeram com Daniel? Vamos jogar Daniel dentro da cova dos leões. Só que antes de Daniel chegar dentro da cova dos leões, Deus já tinha falado com os leões. E a palavra de Deus para os leões foi essa: olha, aí na cova vai chegar um servo meu, então vocês, por gentileza, colocam zíper na boca de vocês e vocês não vão fazer absolutamente nada. Meu servo vai chegar na cova, vai sair, vai entrar ileso e vai sair ileso. Então naquele dia, os leões ouviram a voz de Deus. Por quê? Porque quem está dando ordem para os leões dentro da cova dos leões é o leão da tribo de Judá. Então Jesus é o leão dos leões. Então Deus falou com os leões dentro da cova para não fazerem nada com o profeta Daniel. E os leões obedeceram a voz de Deus. Então Deus falou com o peixe ouviu. Deus falou com os ossos ouviu. Deus falou com os leões ouviram. Mas não para por aí. Na Bíblia também teve um dia que Deus falou com fogo. E isso, Daniel 13, verso 25. Porque quando jogaram os meninos dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueceram o fogo 7 vezes. E o fogo não teve poder sobre a vida deles. Por quê? Porque o fogo verdadeiro, que é Deus, que é Jesus, a Bíblia fala em Hebreus 12, verso 29, que Deus é um fogo consumidor. Então, Deus deu ordem ao fogo da fornalha, dizendo: olha, fogo, eu sou fogo, estou falando com fogo. Vai chegar 3 moços agora dentro da fornalha e vocês não vão fazer nada com eles, porque são os meus servos. Então a Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passeavam dentro da cova, eles andavam e passeavam dentro da fornalha, melhor dizendo, e não teve cheiro de fogo nele e nada, dano nenhum aconteceu com eles. Por quê? Porque Deus deu ordem para o fogo. Aí eu me lembro de Isaías 43, que Isaías vai dizer: se passares pelas águas, eu passarei contigo. Se passares pelo fogo, a chama do fogo não arderá em ti. Então Deus falou com o fogo e o fogo obedeceu. Esse é o nosso Deus. Deus falou com o peixe ouviu. Deus falou com os ossos e os ossos ouviram. Deus falou com os leões e os leões ouviram. Deus falou com o fogo e o fogo ouviu. Mas teve um dia também na Bíblia que Deus ele falou com o mar e com o vento. Isso está escrito em Marcos 4, verso 39. Quando os discípulos estavam apavorados, Jesus se levanta e diz assim: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E houve bonança. Então, quando Jesus fala ao mar, o mar responde: sim, Senhor. Então, eu imagino que o mar olhou para o vento e o mar disse: olha, vento, você está ouvindo essa voz? Sim, mar, eu estou ouvindo essa voz. Pois é a voz daquele que nos criou. Então, ele está mandando a gente se acalmar. Então, imediatamente, o mar se aquietou
e o vento se acalmou. Por quê? Porque quando Deus fala com o mar ouve. Quando Deus fala com o vento ouve. Tudo ouve o poder da voz de Deus. Então, houve bonança naquele momento. Então, a palavra para a sua vida é: não se preocupe com a força da tempestade, com o poder do vento contrário sobre a sua vida. Quando Deus se levanta, Ele libera a palavra. E a palavra dele é: mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. Então, Deus é Deus que fala com a natureza. Deus falou com o peixe e o peixe ouviu. Deus falou com os ossos e os ossos ouviram. Deus falou com os leões e os leões ouviram. Deus falou com o fogo e o fogo ouviu. Deus falou com o mar e o mar ouviu. Deus falou com o vento e o vento ouviu. Em último lugar, teve um dia na Bíblia que Deus falou com um corvo. Olha que interessante, Deus falando com uma ave, um corvo. A Bíblia fala no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 4, que Deus vai dar ordem aos corvos e vai dizer: leva a carne para o profeta Elias. Só que antes de Deus pedir para Elias ir até Querite, antes de Elias, o profeta de Deus, chegar em Querite, Deus já tinha falado com o corvo. Ou seja, antes de Elias estar dentro de uma geografia que representa o propósito divino na vida dele, Deus já tinha falado com a providência. O que era a providência? O corvo. Então, antes de Deus te levar para o ribeiro, Deus fala com o corvo. E olha a palavra de Deus para o corvo. Corvos, vocês pegam pão, leva pão para Elias. À tarde, vocês pegam carne e levam carne para Elias. Todo dia, o corvo levava pão para Elias e carne fresca para Elias. O que é isso, pastor? É a providência de Deus na vida de Elias, que estava dentro de um propósito. Então, Deus é Deus poderoso. É Deus de providência. Então, não se preocupe. Ainda que o teu ribeiro seque, mas tem providência de Deus na tua vida. Por quê? Porque Deus é Deus que, se for preciso, Ele fala com o corvo, somente para sustentar o profeta Elias. Então não se preocupe, que Ele está provendo algo grande para a sua vida. Então esse é o nosso Deus. Te ouve. É o Deus que fala com os ossos e os ossos ouve. É o Deus que fala com os leões e os leões ouvem. É o Deus que fala com o fogo e o fogo ouve. É o Deus que fala com o mar e o mar escuta. É o Deus que fala com o vento e o vento ouve. É o Deus que falou com o corvo e o corvo ouviu. E muitas das vezes Deus fala com o homem e o homem não ouve a voz de Deus. Muitas das vezes Deus fala com o homem e o homem não obedece à voz de Deus. Que é um conselho de amigo, um conselho de pastor, um conselho bíblico. A Bíblia fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração, porque às vezes a natureza é mais obediente a Deus do que o próprio homem. Porque Deus falou com o peixe ouviu. Deus falou com os ossos ouviu. Deus falou com o leão ouviu. Deus falou com o fogo ouviu. Deus falou com o mar e com o vento e o vento ouviu. Deus falou com o corvo e o corvo ouviu. E Deus fala com o homem e o homem não ouve. Deus fala com o homem e o homem tem dificuldade para obedecer à voz divina. Mas essa é a palavra. Se hoje ouvirdes a palavra do Senhor vosso Deus, não endureçais o vosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te honre, no nome do